Olá, tudo bem? O que você acha? Você deve ter o suficiente para sobreviver? Deve ter menos do que o necessário para sobreviver, ou seja, viver na escassez, na falta? Ou você deve ter sobrando? Qual que é a sua opinião? De fato, perguntando isso, cada um vai ter uma resposta. Mas fica aí que eu vou contar uma história que vai colocar você para refletir sobre essa situação. Se a gente deve ter menos, o suficiente ou mais. Eu sou Marcinho Álvares, Brain Influencer, e eu ajudo as pessoas a ativar a identidade para pensar diferente e assumir o controle das próprias vidas. Se você observar, o lugar que eu estou aqui é um lugar de pescar. Em um dos cantos dos vídeos aí, você vai ver que tem uma vara. Aqui desse canto de cá tem uma vara de pescar. E resolvi hoje descontrair um pouco. E aí me ocorreu uma história de um pescador que talvez você já tenha ouvido, mas o importante não é a história, o importante é a reflexão que ela pode trazer, ou a reflexão que eu fiz sobre ela. A história é a seguinte: tinha um pescador, estava lá puxando a rede dele, e num barquinho na praia, e trazendo alguns peixes. E aí nesse processo chegou um turista rico, uma pessoa de posses, e começou a conversar com o pescador e começou a dar ideia de empreendedorismo pro pescador. Virou para ele e falou assim: olha que legal, você sabe bem, você conhece a técnica, você pega até bastante peixes. Mas eu tô vendo, você pesca aí com um barquinho bem rústico e mesmo com esse barco rústico você pega tantos peixes. Você nunca pensou na possibilidade de você pegar esses peixes e quando vender você começar a reservar um pouco do dinheiro que você vender esses peixes? Aí você vai poder comprar outro barco e aí pegar mais peixes e começar a ganhar dinheiro, ganhar mais dinheiro para você colocar pessoas para trabalhar para você ter riqueza, para você ter abundância. E aí você vai criar uma frota, né? Uma frota, sei lá como é que chama, mas ter muitos barcos e poder pescar. E ganhar mais, e virar um empresário, e virar uma pessoa rica, de posses. O que você acha disso? Aí depois que você tiver isso tudo, aí você poder ter um lugar seu para você ir lá e ficar tranquilo. E aí você vai ter tempo para poder pescar e ter os seus momentos. O pescador viu tudo caladinho, quietinho, estava prestando atenção em tudo que ele falou. Aí falou: pera aí, deixa eu ver se eu estou entendendo. Hoje eu tenho um barco, eu pesco, aí eu vou começar a pescar mais para vender os peixes, para guardar dinheiro, para comprar mais barcos, para ter mais rede, para ter mais peixe, para vender os peixes, para ter mais coisa, para eu ficar rico, para eu poder ter um lugar para eu poder descansar, divertir e pescar? Pois é, moço. Eu acho que eu já faço isso sem precisar desse esforço todo. Pois é. Enfim, é a mentalidade da pessoa. Tem algo de errado com o que ele falou? Não. Se perguntar para ele, ele está certo. Tem algo de errado com o que estava induzindo ele a empreender falou? Também não. Ele também está certo. E é assim que formam as mentalidades. Porém, o que o pescador não observou, que vai entrar no assunto desse vídeo. O que é desejável? Que você tenha menos do que o necessário, ou seja, através das suas escolhas é que você vai ter menos do que o necessário. Fazendo mais escolhas, você vai sempre ver na falta. Quem segue o plano ou o padrão que existe, né, vai buscar ter o suficiente. E o padrão é uma repetição. Qual que é a repetição?
Nascer, crescer, estudar, para arrumar emprego, para ter uma casa, para casar, para ter filhos, para aposentar e morrer. Esse é o padrão. E para isso basta o suficiente, não é verdade? Então vamos lá. Quem não tem o controle vive na escassez. Quem tem o controle faz o suficiente para viver. E quem tem visão pode ter mais. Ter o suficiente é uma forma de conformismo. Mais do que conformismo, eu percebo como ter o suficiente é uma forma de egoísmo. Por quê? Porque se você tem essa possibilidade de ter mais, por que você tem só o suficiente? E aí é interessante porque a gente for procurar na Bíblia, tem uma parte lá que fala assim, que o nosso papel é cuidar dos órfãos e das viúvas. E aí eu te pergunto, você consegue cuidar dos órfãos e das viúvas tendo só o suficiente para você? Você já parou para pensar nisso? Eu estava até numa reunião onde uma pessoa falou assim, um dos participantes da reunião falou assim, o trabalho não é escolha. Você tem que trabalhar, não importa. Se você gosta, se você não gosta, você precisa ter para sobreviver. Enfim, é uma forma de pensar. Mas, partindo do princípio que você tendo mais, você se torna capaz de ajudar as outras pessoas sem precisar de tirar do que é seu, é claro que você ter mais te possibilita, te abre mais portas para fazer isso. E nesse processo que a gente estava falando, né? Eu estou falando de ter mais ou não. A gente falando dos grandes players aí, falando de um deles que é julgado por usar a Bíblia e usar a palavra de Deus, né, para vender. E criticado por isso. Eu particularmente penso o seguinte: quem sou eu para julgar? Eu não sei o que a pessoa viveu, eu não sei o que ela fez, o que ela deixou de fazer. Fato é, se ele leva a palavra de Deus para as pessoas, e as pessoas, em função disso, compram dele, e ele enriquece com isso, e ele cumpre a palavra de Deus, ajudando os órfãos e as viúvas, o que há de errado no que ele faz? Errado seria se ele fosse ganancioso, se ele usasse a palavra de Deus para ganhar o dinheiro só para ele. O grande problema das pessoas é o julgamento. Cada um é dono de si, ninguém obriga ninguém a fazer nada, ninguém obriga ninguém a trabalhar, ninguém obriga ninguém a ganhar mais dinheiro ou ganhar menos dinheiro. Não existe isso. E aí é uma questão de quê? De visão e de percepção, falando da história do pescador. O empresário, né, o empreendedor, tem uma visão do empreendimento, do que pode crescer, ele vê oportunidades. E a percepção do pescador é que para ele tá bom. É isso mesmo, vou morrer aqui pescando. Enquanto eu tiver forças, eu estarei pescando. Porque se ele não tem a intenção de ter mais abundância e mais prosperidade, ele nunca vai poder parar de trabalhar. E as pessoas não param para pensar isso, que um dia vai ter que parar de trabalhar, que um dia o dinheiro, a força de trabalho vai minar e ele não vai ter como ganhar dinheiro. E aí, além disso, apesar das pessoas terem coração bom e tal, e mesmo tendo o suficiente ainda dizer que ajudam, vamos pensar da seguinte forma: se você tem só o suficiente para você e sua família, e ainda ajuda, faz caridade e tal, se você passar por uma situação de crise, de onde você vai tirar? Você vai tirar de quem você está ajudando. E se é uma situação de crise, é provável que a pessoa que você estivesse ajudando
estejam numa situação pior ainda do que quando você estava ajudando. Então, essa questão de ter para contribuir, é claro que o ideal é que você tenha para você e ainda tenha suficiente para ajudar o outro sem precisar se preocupar com isso. Eu te pergunto, nesse sentido, há problema em ter riqueza, em acumular? Há problema na visão do empresário que o pescador deveria crescer? Porque crescendo você contribui com mais gente, ele geraria empregos, ele poderia ajudar outras pessoas. Então, assim, nessa história, a reflexão que eu fiz é que eu já pensei igual o pescador. Mas eu vivia num mundo onde eu não ajudava as pessoas. Quem tem o suficiente ajuda só a si mesmo. E eu não estou falando só da questão financeira. Eu estou falando da questão de ajudar mesmo. Por exemplo, fazer o que eu estou fazendo agora. Né? Eu ter o suficiente para ter um tempo, igual agora, eu estou no meio de semana pescando. Mas ter o suficiente para estar gravando um vídeo para trazer uma reflexão para você. Sobre as escolhas, sobre o que é o ideal. E talvez colocar você para pensar, porque o pescador não estava errado, né? Ele estava certo. E a partir do momento que ele percebesse que ele, tendo mais, ele poderia ser mais. Quando eu falo ser mais, é ser mais caridoso, ser mais tranquilo. Talvez ele mudasse de ideia. Portanto, minha opinião, ter menos do que o necessário é uma situação, com perdão da expressão, miserável. Né? Que as pessoas têm condições de produzir. Se você for pensar, se o outro conseguiu, você também consegue. Mas tem um preço. Ter só o suficiente é um padrão. E quem pensa em ter só o suficiente não está errado, porque está seguindo o padrão. Porém, as pessoas que deixam de seguir o padrão são os que a gente chama de fora da curva. Não tem fora da curva, qualquer um pode sair da curva. Basta desejar isso e fazer o que for necessário para conquistar isso. A questão é que boa parte das pessoas não quer pagar o preço para conquistar as coisas. Para quê? Para enriquecer? Claro que não. Não tem nada a ver com a riqueza em si. Mas tem a ver com qualidade de vida. Tem a ver com tranquilidade. Tem a ver com liberdade. Liberdade de tempo, liberdade geográfica. Porque a pessoa que não tem muita preocupação com o dinheiro, não é que ele não trabalha, ele pode até trabalhar mais do que o outro. Mas ele pode fazer, pode escolher. O dia que ele não tiver afim, ele vai se divertir, ou ele não vai trabalhar, ou ele trabalha em casa. Enfim. O mundo é feito de escolhas. E uma coisa que talvez você não saiba. A gente acha que a gente escolhe. Mas a gente só é capaz de escolher a partir do momento que a gente toma consciência de si próprio. A partir do momento que a gente assume a autorresponsabilidade, que a gente para de depositar isso tudo nas outras pessoas e começa a transformar a vida para fazer o que precisa fazer para ter a vida que quer ter. Pensa nisso, você tem a vida que você quer ter? Ou você tem a vida que... é o que dá para ter. Eu tenho que levantar, trabalhar, satisfeito ou insatisfeito, feliz ou infeliz, porque eu preciso sobreviver. Nós precisamos sair dessa condição de sobreviver para viver. Eu precisei sair de lá porque chegou gente lá e não teve como continuar. Mas eu vou continuar por aqui. E aí o que acontece é que, de fato, a gente tem opiniões formadas a respeito das coisas. E a opinião mais comum que tem é a gente achar que as coisas são assim mesmo. Que não adianta, que nada vai mudar.
que não há nada que a gente faça que vá melhorar. Eu tenho o meu exemplo. Eu passei um bom tempo imaginando que o meu destino era continuar trabalhando CLT. E demorou um tempo para eu perceber que a minha realidade não era mais essa. E quando eu percebi que minha realidade não era mais essa, minha vida mudou radicalmente. E hoje eu não me vejo mais trabalhando de CLT. Não tem nada errado em trabalhar de CLT. E também eu estou falando dessa questão, é apenas um exemplo, porque na verdade eu estou falando de mudança, de você descobrir realmente o que você deseja para sua vida. A gente vive meio frustrado, né? Pensando, eu faço isso, mas eu gostaria de fazer aquilo. O meu sonho era trabalhar com tal coisa. E ao longo da vida a gente é direcionado para alguns locais ou caminhos que a gente, na verdade, acha que escolhe, mas não escolhe. Como que um jovem de 18 anos vai saber fazer a escolha da profissão, vai saber fazer a escolha da faculdade? Como que ele sabe que o que ele fizer na faculdade ele vai querer fazer o resto da vida? Não existe isso. E depois que cria esse padrão, a pessoa tem muita dificuldade em se desfazer dele, tem muita dificuldade em mudar. Acredita que não tem como mudar. E na verdade tem. A vida não tem idade para começar. Se você viveu frustrado até os 30, comece a viver aos 30. Se você viveu frustrado até os 50, comece a viver aos 50. Você ainda vai ter aí 30 anos para viver. Eu estou impressionado de ver com esse movimento da liberação da vacina, a quantidade de idosos que existem. Estão liberando, né, para os idosos de 90 anos e faz filas quilométricas. Aí depois liberam para os idosos de 80, faz uma fila maior ainda. O que isso significa? Significa que a probabilidade de você também chegar a essa idade ou além dela é muito grande. Então, nunca será tarde para você realizar o seu sonho. Eu vejo e acompanho, eu observo muito porque faz parte, sei lá, eu sou assim, eu observo muito tudo. E observando, eu vejo que tem pessoas de 65 anos de idade com sangue nos olhos, com vontade de mudar, com garra, com energia, com pique. Enquanto há outros com menos de 50 que já estão vivendo como se fosse o último dia da vida, quer realizar tudo e aí acha que, por exemplo, não compensa economizar. Eu não sei se vocês escutaram no final da minha fala, um sininho, minha vara que estava na espera e pegou um peixe. Aí eu tive que cortar para ir lá socorrer. Então, o que eu estava dizendo é que as pessoas acabam se conformando com a vida que tem. As pessoas acabam se acomodando e, por vezes, vivem frustradas, chegando no final da vida, dizendo que gostaria de ter feito outra coisa, que gostaria de ter vivido mais, que gostaria de ter realizado mais seus desejos. E simplesmente passaram pela vida sem fazer o que gostaria. Eu não sei se é seu caso, mas eu acho que se eu continuasse trabalhando na CLT, isso aconteceria comigo. Por exemplo, eu não teria a oportunidade de estar fazendo o que eu estou fazendo agora. Em plena quinta-feira, eu estar usufruindo do meu lazer. E ao mesmo tempo, no domingo passado, às 8 da manhã, eu estava dando a mentoria. E o que me deixa feliz é essa escolha, é o prazer que eu tenho de estar fazendo para mim. Eu não estou mais fazendo para os outros. Eu não estou construindo minha casa no terreno dos outros, porque trabalhar de CLT é construir a casa no terreno dos outros. E não é uma apologia a não trabalhar de CLT, mas sim um reforço para você pensar se você faz o que você gosta. Ainda que você trabalhe de CLT, às vezes você não gosta do patrão, você não gosta do que faz.
Você não gosta dos relacionamentos que tem. Eu sempre acreditei que é possível você fazer o que você não gosta, mas é muito difícil você conviver com quem você não se relaciona bem. Às vezes você tem conflito no trabalho e continua trabalhando no mesmo lugar. E é isso que é a falta de identidade que vai fazer com que você viva na média. Que você, nesse conformismo, faça só o suficiente, faça só para sobreviver. E não pense na possibilidade de prosperar, não pense na possibilidade de criar um futuro melhor. Isso se você não tiver dívidas, o que é muito comum também, porque 60% da população brasileira tem dívidas. É um número alarmante. Porém, ninguém gosta de falar de dívida, então vamos fazer de conta que está tudo bem. E o trabalho que eu faço, as mentorias que eu faço, ajuda muito as pessoas a descobrirem o que elas têm de melhor. Eu vou ter que parar por aqui porque eles ligaram a motosserra lá. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, curta, compartilhe. Me siga no Instagram, Marcinho Álvares Oficial. Me siga no Facebook, Marcinho Álvares Brain Influencer. E se inscreva no meu canal do YouTube, Marcinho Álvares. Um abraço e até o próximo vídeo.